Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento. Quando a gente começou a ter programação no sentido que a gente entende usualmente como uma linguagem que vai ser utilizada para programar computadores, como está relacionado com a história da computação? Randall, Lívia ou Gustavo, Edu, sintam-se livres para falar agora. Então, a linguagem propriamente dita que a gente conhece, que no caso escreve no computador, escreve todo o raciocínio para o computador entender aquilo, processar e dar um resultado, acho que eu já falei, inclusive em episódios anteriores, se não escutaram, escutem, tem muito nos episódios de Mulheres na Ciência, mas a gente tem a nossa Ada Lovelace, que foi a responsável pela criação de um primeiro código para uma máquina conseguir resolver e nisso processar alguma coisa. E aí, durante a história, a gente tem a criação, obviamente, de outras coisas, como a gente vê que o Turing, ele usou as anotações da Ada, e com o tempo, a partir da máquina do Turing, outras coisas foram surgindo também. Eu não lembro especificamente qual é o nome, se alguém puder me ajudar aqui, mas inicialmente eu sei que era baseado somente em 0 ou 1, e aí depois veio a criação do papel. Vocês lembram, gente? Pera, tá falando da linguagem binária? Isso. Linguagem binária e cartão perfurado? Isso, cartão perfurado. E aí depois começaram a criar linguagens para facilitar esse processo de se comunicar com a máquina, para a máquina fazer alguma coisa para você. E como o Nathan estava falando, programação seria isso, desse raciocínio, os comandos que você vai dar para a máquina. E as linguagens de programação são acordos, são uma sintaxe que você vai usar para conseguir se comunicar com aquele computador. Aí, por exemplo, Python, muita gente conhece. Uma série de acordos que tem. Se eu escrever isso, eu sei que a máquina vai fazer. Então, eu vou fazer isso, depois mandar outro comando para conseguir, assim, gerar o que eu quero que a máquina faça para mim. Eu quero que ela calcule todos os números pares de um número até outro, mando esses comandos e ela vai lá e me dá as respostas bonitinho. Então, a linguagem de programação é essa sintaxe, é esse idioma que a gente tem. Existem vários tipos para conseguir se comunicar com a máquina e a máquina fazer o que a gente quer que ela faça. Você me permite só fazer uma curiosidade, meio inútil, mas é uma curiosidade. Você falando aí de cartão perfurado, o que a gente chama hoje de bug, ou bug, seria a tradução de inseto em inglês, ele vem exatamente do cartão perfurado. Qual que era a lógica do cartão perfurado? Que, curiosamente, ainda é utilizado hoje, não como um cartão perfurado, não como uma memória, mas como um sensor, por exemplo, que é aplicado em motores. O cartão perfurado, ele basicamente fala o seguinte: se tem um buraco, então eu leio 1. Seria como se fosse uma luz que atravessa aquele cartão, aquele buraco. Se por um acaso não tiver a luz, se eu não perceber aquela luz, eu estou lendo 0. E o bug, ele veio exatamente disso, quando um inseto entrava dentro desse buraco do cartão, e aí, onde era para ser lido 1, ele passava a ler 0. E aí a gente tem o famoso bug que é utilizado em programações de modo geral. Massa, não sabia disso. Aqui, olha a visão de quem está de fora aqui da programação. Então, esse cartão, se eu entendi bem, era tipo um papelzinho que passava na máquina e a máquina ia vendo se era 0 ou 1 ali, se eu entendi bem. Isso, exatamente. Então, já com cartão perfurado, não sei também, já se utilizava um sistema elétrico por trás? Você fala da luz e tal. Porque, se eu não me engano, sim. A da Lívia, que ela tinha dito, da Ada, era meio que uma programação analógica, sistema elétrico, sinais elétricos e tal, para programar. A questão do cartão perfurado, ele pode ser também mecânico, desde que você tenha alguma coisa que atravessa aquele cartão para ele sentir. Mas ele pode ser tanto elétrico como mecânico. E aí, você pega, por exemplo, CDs, DVDs,
não sei se todo mundo conhece, mas ele segue mais ou menos a mesma lógica. Existe alguma informação ou não existe informação, que é o código binário que a gente utiliza. A gente pode colocar nessa panelinha os HDs também? Sim. Assim, se a gente pensar numa tecnologia bem mais avançada hoje, a gente está pensando ou está desenvolvendo coisas não voltadas à existência ou não de alguma informação. Mas aí a gente já está entrando num nível muito mais intrínseco, onde eu falo o seguinte, olha, se o meu elétron ele gira para a direita, ele vai ser 0. Se ele gira para a esquerda, ele vai ser 1. Então, essa lógica de pertence ou não pertence, existe ou não existe, ele está ficando cada vez mais, digamos, obsoleto, e a gente está entrando em uma informação muito mais interna para, por exemplo, analisar um elétron, que seria os computadores quânticos. Eles seguem mais ou menos essa proposta. Minha última pergunta aqui sobre cartão perfurado, prometo, gente. A questão só para ver, que como a gente está no podcast, não tem como a gente entregar a imagem. Eu fui pesquisar aqui no Google Imagens, até recomendo quem quiser, que é ouvinte, fazer isso. Eu me lembrei muito do gabarito do Enem, sabe? Como é que o pessoal corrige o Enem. Será que pode ter alguma relação, assim, a forma de leitura? Porque tá vendo ali se tem buraco ou não, né? Se for olhar, eu acho que tem até uma lógica parecida, né? Sim, como eu disse, né? Diversos outros sistemas, eles seguem mais ou menos a mesma proposta. E aí, no caso do Enem, tá marcado, por isso que sugere-se que você marque a bolinha inteira, o desenho na bolinha inteira, não atravesse a bolinha. Então, ele vai perceber, opa, ali está marcado e a outra não está. Então, por isso que você tem que desenhar toda a bolinha, não só fazer um X, porque às vezes o X, uma máquina que estiver corrigindo não vai conseguir perceber, mas segue a mesma lógica. O corte que você acabou de ouvir é parte do podcast Tesla Coil. Para ouvir o episódio completo, você pode clicar no link da descrição e acessar seu agregador de preferência.